Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouquinho sobre a UEL, a Estadual de Londrina, e ela tem uma redação super específica, mas muito interessante, e a gente vai discutir um pouquinho o manual do candidato, que é muito interessante, e deixar sobressalente o que o corretor quer dentro desse contexto aqui. Será que a minha estrutura funciona? Será que o que eu aprendi para o Enem serve para fazer a prova da UEL? Como que é a prova da UEL? Então vamos lá. A prova de redação excepcionalmente constitui-se-á de uma proposta única, então eu vou ter aí um único tema a partir da leitura de textos verbais e não verbais. Bom, a primeira coisa é que ele vai cobrar a interpretação de um texto multimodal. Então sempre vai ter uma charge, um infográfico e um texto verbal, que é um texto todo constituído por palavras verbais. Então vamos lá. O candidato deverá produzir um texto dissertativo argumentativo. Eita, então, gente, não fique com medo que mesmo que ele peça 10 linhas, 5 linhas, 14 linhas, ele vai cobrar de você o conhecimento dissertativo. Então, às vezes, ele pode falar assim, faça uma conclusão desse texto, já tem a introdução e o desenvolvimento, faz a conclusão. Como que é a conclusão? Tem de ter solução, tem de fechar os argumentos. Então, tudo que você aprendeu sobre dissertação argumentativa para o Enem, você vai usar aqui, mas ele vai cobrar de modo pontual, de modo fragmentado. Então, vamos pensar quais são os critérios, como que vai acontecer essa análise do seu texto. Então, vamos lá. A prova de redação, ela vai ser corrigida a partir de determinada pontuação do candidato, é bem importante vocês lerem isso, e ele vai falar sobre alguns procedimentos para correção dessa redação, são coisas bem básicas aqui, ele vai mostrar que essa prova vai ser corrigida por 2 corretores, se tiver discrepância vai ter um corretor terceiro que vai ter de se aproximar de uma das 2 notas e criar aí uma média. Então, isso você consegue resolver sozinho, é bem interessante você fazer essa leitura para entender direitinho como que funciona. Quanto à parte teórica mesmo, que é a parte da segurança na escrita, que a gente vai se ater mais a esse vídeo aqui, então vamos pensar a essa perspectiva semântica mesmo, como realizar essa redação. Ele já falou da leitura dos textos e ele vai falar, os textos, ou ele chama de respostas, deverão ser escritos em prosa, ou seja, não pode ser poesia, de acordo com o padrão português brasileiro. Gente, esse padrão aqui, ele é rigorosíssimo. O texto é pequeno e você vai ter de mostrar para ele que você sabe muito, que você tem bastante domínio. Então, vai usar um conectivo legal, vai usar uma escolha lexical, uma escolha vocabular bem dentro do critério, assim, bem dentro do contexto temático. O candidato deverá ser avaliado quanto às capacidades de analisar, resumir, comentar, comparar, criticar, completar, etc. Então, ele pode pedir conclusão, pode pedir introdução, pode pedir desenvolvimento, ele vai deixar esse texto aí como um padrão de resposta. Então, ele não vai pedir as 30 linhas, mas ele vai observar como você articula o que ele pede. Aspectos discursivos, textuais, estruturais, normativos serão levados em conta na respectiva avaliação. E aí, gente, é muito legal porque ele traz a proposta e o que ele gostaria como padrão de resposta. Então, eu vou analisar agora essa proposta aqui, esse manual do candidato. Quem vai fazer o UEL tem de ler com muito cuidado, com muito zelo? Tem. Então, vamos analisar algumas coisas juntos. Então, aqui tem o texto 1, o texto 2. O texto 1 vai falar sobre a defasagem de leitura no Brasil. O texto 2 também vai trazer essa ideia, olhar como que é a perspectiva de ensino. E ele diz assim, com base nos textos, elabore um texto de 14 linhas, no qual as dificuldades com a leitura, ou seja, ó, grifou aqui, dificuldades com a leitura no Brasil sejam discutidas e iniciativas para reverter esse quadro sejam propostas.
Então, você tem 14 linhas. O que você vai fazer aqui? 3 parágrafos. É só você pensar. Eu quero a apresentação do tema mais curta, enxuta. Eu quero dificuldades, pelo menos 2 dificuldades vão ter de ser explicadas. Precisa de repertório aqui? Não precisa. Mas é legal colocar, por exemplo, um exemplo real. E ele fala que tem de ter iniciativa para reverter o quadro, ou seja, o último parágrafo, você vai dar uma pequena proposta de intervenção para aquilo que você colocou lá, uma intervenção para os 2 problemas. Se você colocar só um problema, como ele disse, dificuldades, está errado. Então, ele quer analisar se você sabe ler bem a proposta, se você sabe se comunicar na modalidade de escrita da língua, seguindo o padrão dissertativo argumentativo. Então, tranquilinho, um argumento, uma apresentação do tema, uma solução, top. Então, ele vai mostrar aqui, por exemplo, o que seria um texto satisfatório. Então, tem o lugar do título, o título sempre reverbera a tese, como o texto é argumentativo, sempre vai ter a tese. Às vezes ele vai deixar esse lugar do título, às vezes ele vai pedir uma conclusão, ele não vai deixar o lugar do título. Quando tem lá o lugar do título, ele vai pedir esse título para você. Então, olha só, ele fez exatamente isso, ó, apresenta o tema, debate, solução. 3 parágrafos. E aí ele vai falar o que tem nessa redação que foi bom e foi satisfatório. E ele vai dar outro exemplo, observe. A apresentação em 2 linhas, uma linha só, tá um pouquinho mais fragmentado, tá vendo? Ele vai falar assim, a seleção adequada de vocabulário. Então, existe essa seleção, porém, repetição de termos. Linha tal, 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 tal. Então, não é para repetir, o texto é curto, ele está sendo mais rigoroso. Tem palavras com a mesma terminação que causam eco. Nós estamos falando informação, efetivação, negociação, da ramificação. E às vezes você faz isso sem perceber. Tem de ficar atento que ele não quer expressões com o mesmo radical, que causem eco, ele vai ser muito rigoroso em relação a isso e você tem de ficar atento nesse rolê. Então, olha só, embora haja organização dos parágrafos e poucos problemas no uso do recurso coesivo, há predomínio de estrutura sintática simples, frases pequenas, não tem período composto. Ó, cadê seu conectivo? Os mesmos critérios do Enem você vai priorizar aqui. Competência 1, correção gramatical, estrutura que não seja simples, que tenha pelo menos 2 períodos em cada, 2 orações em cada período, 2 períodos aí em cada parágrafo, bem importante. Colocou ponto final, coloca o conectivo certo, não repete conectivo, deixa de ser doido, não repete conectivo, não repete o conectivo, não repete as expressões, vai usando paráfrases, ele é bem enjoado com isso. A pontuação deve ser considerada parcialmente, porque ele errou regência em tal lugar. Então, ele vai analisar as mesmas coisas que o Enem vai analisar, observando se vocês cumpriram a proposta. Então, por exemplo, aqui uma outra proposta, ó. Com base na leitura da charge, comente em até 10 linhas o que ela denuncia. Ou seja, aqui você poderia fazer 1 ou 2 parágrafos, pensar que isso aqui, comentário é o quê? É um desenvolvimento. É como se fosse um argumento. Aí, obviamente, o desenvolvimento ele não vai começar com conectivo, porque ele é um texto isolado, mas é tá vendo? Ó, vai ser separado por parágrafos, igual vocês fazem. Apresenta o tema. Comprova, faz bem caprichado, explica o repertório, conclui. Então, se ele pediu para você comentar o assunto, é para você fazer o quê? Um desenvolvimento. Então, ele vai falar, olha, esse aqui tá satisfatório. E é legal, ele dá o exemplo do satisfatório. Aí, quando é insatisfatório, ele também vai falar por quê. E ele vai falar bastante, gente, das falhas, do que foi parcialmente satisfatório. Olha, ele colocou palavras no primeira pessoa do plural. Então, ele vai ser muito enjoado com a gramática, para ler todos os comentários dos ruins, para você não fazer igual. Ó, o próximo, que legal. Continue o texto elaborando sua conclusão. Então, você vai ler, vai perceber que ele tem apresentação, um debate. E ó como é que vai começar. Vai fazer o quê? Vai colocar uma continuidade como um exemplo de continuação efetiva, conclusão para o que ele debateu. Então, você vai ter de perceber quais eram os argumentos para fechar exatamente aquele argumento.
Então é bem gostosa essa prova, é uma prova de comunicação. Vocês vão arrasar. Eu quero muito que vocês me mandem mensagem quando saírem da prova da UEL, me contando quais foram os pedidos, quais foram, o que ele pediu, qual foi o tema, qual foi a ideia que ele pediu para você debater. E também quero que você me mande mensagem quando você receber a sua nota contando que você arrasou, tá bom? Então, tô aqui para te ajudar e te desejar toda a segurança e confiança nessa prova, uma ótima prova. E eu espero o seu retorno depois também, tá bom? Beijinho, pode contar conosco.